Fala pessoal. Bom, vamos lá, né? Hoje a nossa aulinha, nós ficamos um tempinho aí fora. Eu peço desculpa para vocês, aí umas 2 semanas fora. Então a gente já era para estar hoje, né? Hoje é dia 4, hoje a gente vai estar falando desse conceito aqui, né? De SLA e conceitos de FHRRP. Mas nós não tivemos essas 2 aulas aqui, ó. Então, se a gente conseguir fechar tudo de uma vez, melhor. Se não, pelo menos fechar essa aulinha aqui, a gente tem que ir, né? Então, basicamente, o módulo 5, 6 e 7 é isso aqui, ó. Módulo 5, aqui, ó. Spanning Tree o objetivo do Spanning Tree, operações do Spanning Tree e a evolução do Spanning Tree, como é que ele funciona. E, por último, nessa aula nós temos lá a operação do Etherchain, que é agregar interfaces, tá? Então, operação do Etherchain, configurar o Etherchain e verificação do Etherchain. Então, são esses 2 módulos. Se der tempo, a gente ainda fala do DHCP aqui, tá? Para adiantar ou, sei lá, já avançar um pouquinho, tá? Se a gente achar que não ficar muito em cima da hora, assim, muito para em cima da hora. Então, basicamente, a gente já sabe o que a gente vai ver hoje. Então, dentro do nosso planejamento, vamos tentar acessar. Então, tá aqui, ó, módulo 5, conceitos do Spanning Tree, tá? Então, vou seguir o material, bem tranquilo. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui são os 3 elementos: objetivo, operação e evolução, que foi aquilo que a gente viu anteriormente. Basicamente, o objetivo do Spanning Tree, vamos lá. A gente vai passar um pouco mais rápido, né? Eu vou seguir esse material para que a gente possa fazer uma leitura, mas esse material está à disposição de vocês. Então, é mais para a gente fazer um overview, um geral, e tirar dúvidas mesmo, né? Essas aulas aqui presenciais comigo, né? Fica à vontade aí para interromper a hora que vocês precisarem, tá? Então, basicamente, o que o Spanning Tree faz? Ó, é isso aqui, tá vendo? Ó? Então, o Spanning Tree, ó, o que eu não posso ter numa rede Ethernet? Loop. Isso aqui me gerou um loop. Por que gerou um loop? Porque eu tenho 2 problemas. Eu tenho uma situação que qual que é o funcionamento do meu switch? Ó, funcionamento do meu switch. Todo quadro de broadcast e todo quadro unicast desconhecido, o que o switch faz? Ele encaminha para todas as portas. Então, esses 2 tipos de quadro aqui, ó, o switch encaminha para todas as portas. Então, vamos tentar entender o que é isso. Vamos lá. Quando esse meu computador aqui liga, ele manda um quadro qualquer, qualquer quadro que entra aqui. Na hora que entra esse quadro aqui, ele sabe que o MAC do PC1 está na porta F0/11. Quando esse aqui manda qualquer quadro para cá, ele sabe que o MAC do PC2 está na F018. E a mesma coisa, o MAC do PC3 está na F06. Isso aqui é o que a gente chama de tabela MAC. É com isso que o switch decide para que porta que ele encaminha. Então, quando o meu computador aqui, o computador do André, manda alguma coisa para o IP desse computador aqui, e eu sei que esse aqui eu estou mandando para o MAC do PC1, quando bate aqui esse quadro, ele bate aqui nesse switch, o switch olha a tabela MAC e fala, mas o PC1 está na porta 11. Então, ele pega e manda para a porta 11 e chega aqui. É isso que acontece. Agora, quando o Andrezinho aqui manda um quadro de broadcast, ou seja, cujo MAC de destino é igual a FF, ou seja, tudo FF aqui, ou seja, eu quero que vá para todas as portas. Ora, quando esse quadro entra aqui, o switch manda para cá, manda para cá, manda para cá, manda para cá e manda para cá. Quando a minha rede está em loop, esse quadro aqui é um quadro de loopback. O switch vai mandar para cá e vai mandar para cá. Quando esse quadro chegar aqui, esse switch aqui vai encaminhar para cá.
Ou seja, esse quadro vai ficar andando assim, mas esse quadro também veio para lá. Ele vai bater aqui, vai vir para cá, vai devolver para cá. Ou seja, eu tenho um loop na minha rede. Um quadro virou 2 quadros e eles estão girando na minha infraestrutura. Um gira no sentido horário, o outro gira no outro. Quando é que eles saem daí? Não saem nunca. Eles vão ficar girando. E toda vez que tiver outro quadro igual, vai duplicar 2, 4, assim por diante. Vai duplicar até o ponto em que eu tenho o que a gente chama de tempestade de broadcast. Certo? Isso é um caso. Qual é o segundo caso? Vamos supor que eu queira, que o meu computador queira... Ele já falou com esse computador aqui, o PC4, e aqui eu tenho o MAC do PC4, aqui. Então, eu tenho o meu IP, tenho o meu MAC, tenho o IP de quem eu quero falar, que é o final 27, e tenho o MAC dele armazenado aqui. Eu tenho o MAC do PC4 aqui. Então, com isso, eu gero o quadro e mando. Só que esse switch 2 aqui, ó, o tempo na tabela MAC dela, o tempo era menor, era só 5 minutos, e ele já excluiu. Ele não sabe para qual porta ele manda esse MAC aqui, ó. Então, esse MAC não é um MAC de broadcast, é um unicast. Mas o switch 2 não sabe o que fazer com ele, porque eu não tenho ele associado a nenhuma porta aqui, ó. Então, nesse caso, o switch recebe ele aqui e ele vai mandar para todas as portas. Se esse switch não tiver ele aqui, ele também vai encaminhar para todas as portas e ele vai ficar do mesmo jeito encaminhando para todos os momentos. Ou seja, nós vamos ter uma tempestade de difusão, nesse caso em específico. Até que esse PC aqui se identifique, ele entre nessa tabela, toda vez que esse quadro bater aqui, ele manda só para cá e aí ele para de encaminhar para todos os lugares. Então, esse aqui acaba com essa difusão do unicast desconhecido. Mas a tempestade de transmissão do broadcast, essa não tem como evitar quando a tua rede está em loop. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Simplesmente eu removendo o loop da minha rede. Mas isso é um outro problema. Por quê? Porque se eu tenho o meu switch aqui, eu quero deixar ele em loop, porque se der um problema aqui, eu tenho comunicação por aqui. Se der um problema aqui, eu tenho comunicação por ali. Se der um problema aqui, eu tenho comunicação por aqui. Ou seja, o loop faz parte do meu projeto. É o que a gente chama de um projeto em anel. Anel. Então, veja, eu tenho um anel aqui, ó. Esse manda para esse, que manda para esse, que manda para esse, e vice-versa. Eu posso romper qualquer um loop aqui que todos os três continuam comunicando. Se romper aqui, comunica por aqui. Se romper aqui, comunica por aqui. Se romper aqui, comunica por ali. Horas. Então, como é que eu faço para ter uma rede em loop e, ao mesmo tempo, não ter esse problema? Aí que tá. Aí entra o programa, ou o protocolo chamado Spanning Tree, que é o que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, o que ele faz? Ele analisa exatamente essa situação do loop e faz, ó. Então, basicamente, é isso que ele faz. Operação normal do Spanning Tree. O que o Spanning Tree faz? Então, quando chega um quadro que é encaminhado para todos, por exemplo, aquela porta em específico não vai encaminhar para todo mundo, ó, de modo com que esse quadro veio para cá, ele não foi mandado para lá, e venha para cá, e esse aqui manda de volta para cá. Mas, como esse quadro não responde, ó, ele está morto aqui, então ele nem chega no switch. Ou seja, eu tenho a conexão física, mas eu não tenho a transmissão seguindo o formato físico, ou seja, eu tenho um bloqueio na camada de enlace. Porque o Spanning Tree trabalha na camada de enlace, ele fica bloqueando. A camada física está feita, mas ele bloqueia a transmissão de quadros, dependendo do que for configurado. Tá? Então, é isso que o Spanning Tree faz. Se aquele link lá, por padrão, está tudo ligado,
Mas se por padrão esse aqui fisicamente ter problema, então ele automaticamente entende que isso aqui não existe e ele ativa isso daqui, de modo com que a tua rede passe a voltar a funcionar normal. Tá vendo? Ou seja, eu mantive o loop para garantir a redundância da minha rede, mas eu não vou ter o problema do loop porque o spanning tree bloqueia a transmissão de quadros. Ou seja, o meu link continua ligado, mas eu não vou transmitir quadro daquele jeito. Quais os quadros que dão problema? Todos os quadros dão problema. Até aqueles, o broadcast, mas, por exemplo, eu tenho um problema que é, se tiver em loop aqui, ó, e esse cara mandar um quadro, ele manda para cá, manda para lá, aqui devolve, e esse cara vai devolver para cá e vem para cá. Ou seja, eu tenho dois quadros. Um quadro aqui gerou dois quadros ali. Tá vendo? No final das contas. Então, sempre é um problema o loop, tá? Só que ele é um problema se eu não tratar, tá bom? Essa é a grande questão. Então, esse é o problema que a gente tem, ó, com links redundantes, é exatamente essa situação. Então, a grande questão que você, ó, quando você tem um loop de camada 2, né, você vai ter uma instabilidade na tabela MAC. Por quê? Acho que tem o desenho ali embaixo, tá? E diferente da camada 3, do IPv4, no IPv6 ele tem um campo chamado, no IPv4 ele tem um campo chamado TTL, e no IPv6 ele tem um campo chamado Hope. O que é isso? Ó? Eu tenho um pacote lá, né? Eu tenho um roteador, um computador aqui. Quando ele manda um pacote para cá, vamos supor que meu TTL aqui, ó, é igual a 2. Chegou aqui, ó, meu TTL é igual a 1. Quando chegou aqui, meu TTL foi igual a 0, esse cara descarta o pacote. Ou seja, se eu tiver um loop de camada 3 de roteamento, eu mandei um pacote. Aí meu pacote chegou aqui, esse cara manda para cá. E aí na rota aqui ele manda de volta. Aí na rota ele manda de volta. Se eu ficar em loop aqui na camada 3, no meu roteador, cada vez que ele passar pelo roteador, o TTL diminui por 1. Até que isso aqui for igual a 0 e aí ele descarta. Só que eu não tenho isso. Eu não tenho essa função na camada de enlace. Na camada de enlace que a gente está estudando é o Ethernet. Nós não temos isso no Ethernet. Então, no Ethernet, se eu tiver um switch aqui, um outro switch aqui, e isso aqui tiver em loop, se entrar um quadro aqui e ele foi encaminhado para os dois, isso aqui ficar girando aqui, ó, ele vai girar indefinidamente. Isso aqui não para, isso aqui não acaba, tá? Então é por isso que a gente tem essas instabilidades de camada 2, e são esses loops que a gente está explicando aqui agora, tá vendo? Então, os meus equipamentos, ó, eu tenho a tabela MAC do switch 2, a tabela MAC do switch 1, a tabela MAC do switch 3, tá vendo aqui, ó? Então aqui acho que é um vídeo que vai mostrar pra gente exatamente esse problema, olha lá. Ele mandou, aqui ele já associou o quê? Ele associou o MAC do PC1 na porta 11, ó. PC1 está na porta 11, está gravado, certo? Mas isso está em loop, olha o que vai acontecer. Aí ele mandou, né? Na hora que ele mandou para frente, ó, ele associou que o PC1 está associado na porta 2 aqui, ó. PC1 na porta 2, PC1 na porta 11 e PC1 na porta 1 aqui, porque esse quadro chegou aqui, tá vendo? Só que olha o que acontece agora. Esse mesmo quadro foi encaminhado para lá. Então, ele saiu daqui para a porta 2, ele saiu da 2 para a porta 1, e quando esses caras voltarem, olha só o problema que vai acontecer de novo. Olha lá. Ele vai voltar do 11 para o... Aqui, ó. Do 2, ele mudou, ele era do 11, foi para o 2, do 2 agora ele foi para o 1, o que chegou primeiro, tá vendo? Então, esse quadro vai ficar... Eu vou ter uma instabilidade completa. Aí, ó. Esse cara que enviou o pacote voltou para ele mesmo. E todo mundo está recebendo os quadros, ou seja, e toda hora eu estou trocando aqui, ó, os maquiadores. Isso é uma baita de uma instabilidade que você tem da tua infraestrutura. Está enxergando o baita do problema que um loop causa nas redes? Então, isso a gente chama de tempestade de broadcast. Então, vamos dar um desenho aqui para vocês, ó. Essa tempestade de broadcast é isso, ó. Então, um pacote virou 2. E a cada vez que ele girar, ele vai soltar. Beleza.
Agora, um outro computador, por exemplo, ó, esse computador aqui vai gerar mais um quadro. Olha só, esse quadro vai entrar aqui, né? Vai gerar, aí virou 2 agora. Só que agora o que era 1, agora o problema duplicou. Depois, à medida que, ó, esse cara gerou outro quadro, esse quadro agora, o problema triplicou. E aí minha rede vai ficar extremamente ocupada só com esses quadros, entende? Esse é o grande problema. E às vezes eu não posso ter, às vezes eu não tenho só um loop, eu tenho múltiplos loops na minha rede. Então esse problema triplica, quadruplica, ou seja, ele, cada vez que acontece um giro, ele sofre uma duplicação exponencial aí, tá? Bom, vocês estão enxergando, né? O que acontece na prática? Acontece na prática que você liga os teus switches, demora 10 minutos, todas as... Se você olhar lá, ele está igual uma árvore de Natal, piscando tudo. Só que a tua rede não funciona, ela para de funcionar. Aí você desliga, liga de novo. O que acontece? Volta a funcionar. Mas aí dá 5, 10 minutos, trava tudo de novo, porque está acontecendo isso. O teu switch fica trabalhando, mandando tudo isso, e na hora que você manda um quadro de verdade para vir para cá, a tabela MAC está toda bagunçada, e o switch está totalmente ocupado mandando esses quadros que não tem nada a ver. Ou seja, a tua rede cai, a rede para de funcionar. Show de bola? Então, isso é um problema. Mas é um problema que às vezes pode ser... Às vezes o loop ele pode ser intencional, né? Você tem um switchzinho aqui, você tem uma porta aqui, né? Você... Aí no hospital, sei lá onde... Vou sair mais cedo do serviço hoje, né? O que eu faço? Pego um cabo aqui, ligo outro aqui, ó. Gerei um loop no próprio equipamento. Todo quadro que entrar aqui, ó, vai ser encaminhado para ele. Quando entrar aqui, vai ser encaminhado para ele. Vou deixar esse pau torando aqui, ó. Ou, às vezes eu quero ir embora mais cedo, ó. Eu tenho um cabo que liga aqui, né? Vou ligar outra fibra aqui de propósito para gerar um loop para ocasionar esse problema aqui, ó. Para minha rede parar para eu ir embora mais cedo. Não estou falando que vocês fazem, tá? Mas às vezes um usuário, se ele tiver acesso ao equipamento e ele simplesmente ele colocar 2, 3 cabos ali, ó. Se ele botar mais um cabo aqui, ó, você gerou um loop aqui, um loop ali, ó. Um loop aqui e um loop maior ali. Você tem 3 loops aqui, ó. Se botar mais um cabo, você vai ter 6 loops, assim por diante. Ou seja, isso aqui vai virar uma zona completa a tua infraestrutura. E é num instante para fazer isso aí, se os usuários tiverem acesso ao teu equipamento. Por isso que é importante fechar o rack, fechar o switch, mas principalmente ativar o protocolo Spanning Tree, que é o que a gente vai ver como que ele funciona, tá? Já então, aconteceu isso aqui. Mas é claro, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai passar por isso. Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra, entendeu? Fiquei até mais tarde para tentar achar. Não, fica tranquilo. Isso aqui é normal. Por isso que a gente tem que aprender esse protocolo, tá? E configurar ele direitinho nas nossas redes. Beleza, irmão? Então, vamos lá. Isso aqui é o cenário, tá? Olha só, vamos rapidinho tentar entender aqui. Quantos loops nós temos aqui, ó? Aqui você tem um loop. Aqui você tem um loop. Aqui você tem um loop. Aqui você tem outro loop, tá vendo? Tem vários loops na tua rede aqui, ó. Isso aqui é um baita de um problema. Um loop retroalimenta outro, viu? Esse é o problema. Isso que eu quero que vocês entendam. Olha só, olha um probleminha aqui, ó. Se entrou um quadro aqui, nesse loop, ele sai para cá e sai para cá. Virou 2, né? Beleza. Então, esse cara já vai ficar girando aqui 2. Esse cara já vai ficar girando aqui 2. Beleza. Quando esse quadro chegar aqui, ó, tudo bem que ele já veio para cá, já contei. Ele veio para cá e vem para cá. Já virou 2 aqui, ó. E ele vem para cá. Beleza. Só aqui ele já virou 2, ó. Tá? Mas esse quadro, eu já falei que ele vem para cá, né? Ele vem para cá, gerou esse aqui, vem para cá, gerou esse. Beleza. Só que esse cara aqui, quando chega aqui, ó, ele já vai ser lançado 2 de novo. Então, aqueles 2 aqui, ele virou 4. Esse 1 que entrou aqui, aquele virou 2, aquele virou 4. Só que ele vem para cá também, ó. Quando ele vem para cá e ele vem para cá, esse cara já virou mais 2. O que era 4 virou 6 aqui, tá vendo? Ó? Só que quando ele bate aqui, ele devolve para cá. Então, aquele que é 6 vai bater 6 de volta para cá.
E aqui, ó, o 6 daqui vai virar 12 aqui, que vai virar 24 aqui. Ele se retroalimenta. Um loop retroalimenta o outro. Então, sei lá, 10 minutos, tudo isso aqui entra em colapso. Certo? Todos os meus switches aqui entram em colapso. Vocês vão ficar trabalhando full time, mas na hora que eu mandar um pacotezinho aqui, esse cara está trabalhando tanto, retransmitindo tudo, que ele vai ignorar o meu pacote. Ou seja, se tentar dar um ping, fazer qualquer coisa, não vai funcionar. Beleza? Então, como é que o Spanning Tree funciona? O Spanning Tree, ele faz assim. A primeira coisa que ele faz vamos lá, ele elege um raiz, um principal. Quem é o switch principal na rede da gente? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, ó. Nossos projetos de rede tem que ser assim, ó. Você tem um switch aqui ou dois switches, que são os nossos switches core da rede, switch núcleo da rede. E aí todos os switches que chegam nas unidades, elas têm que estar assim, ó. Ele entra no core, ou se tiver dois cores, ele entra assim, ó. Isso aqui é que a gente tem que fazer o projeto físico das redes. Se eu tenho dois equipamentos, então eu vou ter que interligar esses dois. Pronto, fechei um baita de loop aí, ó. Loop para todo lado, tá vendo? Por isso que eu sempre peço nas unidades de vocês para passar duas fibras por cada rack, né? Ou para cada switch, tá? Então, ou no mínimo para duas fibras para cada rack, porque se isso aqui for um rack, ó, são duas fibras chegando aqui. Então, eu posso, de certa maneira, ter duas puxadas para lá. Mas se eu tiver um único switch core na minha rede, eu vou fazer assim, ó. Se eu tiver um único switch core, então eu faço assim na minha rede, ó. Esse vem para cá, para cá, para cá, para cá. Veja, se eu tenho um único switch core e uma única fibra vindo, não tem função nenhuma eu ter loop na minha rede. Então tá resolvido. O problema é que às vezes o cara pega um outro cabo desse aqui, uma outra fibra e liga. Pronto, gerei um loop aqui, ó. Ou ele pega uma fibra aqui e liga aqui, ó. Pronto, gerei um loop aqui, ó. Então esses são os principais problemas. Por isso que é legal você ter as fibras lançando de switch para switch, para que você não tenha o cabo de cobre, para que você não incorra nesse problema, tá? Mas basicamente, voltando aqui, um bom projeto ele tem que ter dois switch core, porque se um estragar eu tenho outro. E na ponta, esse cara conecta nesse, esse cara conecta nesse, e esses dois conectam. Então, a princípio, eu vou ter um loop aqui e eu vou ter outro loop aqui. Esses loops se retroalimentam. Então, para isso, o que é que eu faço? Eu ativo o nosso Spanning Tree Protocol. O que o Spanning Tree vai fazer? Primeira coisa, ele vai eleger uma raiz. Qual que é o switch principal? Veja, você nunca vai deixar... Esses são os switches de acesso, switches de camada 2. Esses são os switches de distribuição, ou core, né? Que a gente chama de core de núcleo, tá? Esses caras são switches de camada 3, fazem roteamento. Então, aqui embaixo, eu trabalho as VLANs e as subredes. E aqui em cima, eu faço o roteamento entre as VLANs. Por isso que o meu switch é Layer 3. Então, eu vou escolher ou esse aqui, ou da esquerda ou da direita, como sendo o root bridge. O que a gente chama de root bridge, ou seja, o meu switch raiz. Em ele sendo raiz, todos os meus switches vão otimizar o caminho para chegar nele. Então, por exemplo, esse switch vai falar o seguinte, ó. Então, a minha rede vai ficar como se fosse assim, ó. Esse cara é o root bridge. E aí eu tenho esse outro aqui embaixo. Esse cara que está aqui na camada de acesso, que liga nesse. E esse outro da camada de acesso, que liga nesse, assim. Assim que eu tenho minha rede, tá? Todos eles aqui embaixo, ó, é como se todos fossem uma coisa só agora, ó. Tá? Eu estou transpondo esse desenho para esse daqui. Esse é o meu root bridge. Todo mundo vai tentar achar qual que é o melhor caminho para o root bridge. Então, o melhor caminho para esse switch aqui, ó, é esse daqui, ó. O melhor caminho para esse aqui, ó, é esse aqui. Para o root bridge, é essa porta. E o melhor caminho para esse switch aqui, ó, é essa daqui, ó. Então, cada um vai procurar qual é o seu melhor caminho para chegar no root bridge, independente dos outros. Então, por exemplo,
todas as portas do meu root bridge são portas que vão ficar funcionando. São portas que a gente chama de portas designadas. Ou seja, elas vão ficar no modo forwarding. Vão ficar mandando o pacote. Então, essa porta é designada, essa porta, todas as portas do meu root bridge vão ficar designadas. Essas portas que têm o menor custo, a melhor porta para chegar no root bridge, ela vai ser marcada de porta root, ou seja, é a melhor porta para chegar no raiz. Todas as outras portas vão ser portas que a gente chama de portas designadas também. Designadas, 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 designadas. Só que tem um problema. Em todos os enlaces que tiverem portas designadas, designadas, uma das duas vai ser não designada. Ou seja, vai ser a porta bloqueada. Então, vamos supor que, por algum critério que a gente vai estudar daqui a pouquinho, eu entendi que essa porta aqui de baixo vai ser não designada. Então, essa porta fica bloqueada e essa fica ok. Por algum critério qualquer, eu entendo que essa aqui vai ficar não designada, então essa aqui fica bloqueada. Então, se você olhar de novo agora esse prisma, você vai ver que nós não temos mais loop na rede. Por quê? Quando o meu pacote entrar aqui, a única saída dele é por aqui. Quando chegar aqui, a única saída desse loop é para cá. Se ele vier para cá, ele não vem por aqui. Então, a única saída dele é para cá e para cá. Ou seja, eu não tenho mais loop na minha rede, porque minha rede convergiu para um modelo assim, ó. Aqui, aqui e aqui. Agora ela está desse jeito. Mesmo que eu tenha essa porta aqui e essa porta aqui fisicamente conectada, elas não estão ativadas, elas estão no modo block. Tá claro isso, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo dele, ó, selecionar o root bridge, selecionou o root. Todo mundo agora vai procurar qual é o melhor caminho. Então, o melhor caminho é esse aqui, ó. Para esse cara, o melhor caminho é esse. Para esse switch, o melhor caminho é esse. Para esse aqui, o melhor caminho é esse. Para esse, o melhor caminho é esse. Para esse, talvez o melhor caminho não seja esse, seja esse. O melhor caminho é o único, é esse. E o melhor caminho é o único, é esse. Ou seja, todos os switches vão procurar qual é o seu melhor caminho. Esse melhor caminho vai gerar uma topologia, olha lá, ó, uma topologia sem loop. Tá vendo? Então, eu não tenho mais loop na minha rede. Por quê? Porque essas portas, elas estão ligadas, mas elas estão no modo bloqueado. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Conversa comigo aí. Vamos ver quem está aqui. Tranquilo, beleza. Vamos lá. Perguntar no caso se romper uma fibra, ela vai. As portas bloqueadas vai funcionar daí. Vai, então vamos lá. Vamos lá. Olha só, ela fica bloqueada, mas é bloqueada na camada de enlace. Então vou fazer um exemplo mais simples aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Beleza. Vamos supor que esse aqui é o root bridge. Ele escolheu por um parâmetro lá que esse cara é o root bridge. Todas as portas dele é designada, designada, designada. Agora, esse switch aqui, ó, ele vai olhar. Vamos supor que isso aqui é uma porta gigabit, gigabit, gigabit. Então, o custo é o mesmo para todas, né? Então, o custo de vir 1 giga aqui é 1 giga. Aqui é 1 giga, 2 giga. Então, o custo menor é para vir para cá. Então, se o custo menor é aqui, ó, então a melhor saída é para cá, então essa aqui é porta root. Mesma coisa aqui. Aqui é 1 giga. Aqui é 2 giga. Então, essa porta tem o menor custo. Então, essa aqui vai ser a porta root. Então, aqui vai ser designada e aqui designada. Só que, opa, BOzinho, BO, eu não posso ter no mesmo enlace 2 portas designadas. Vamos supor que, por um motivo qualquer, o mesmo critério que determinou esse cara como sendo root bridge, esse aqui é melhor do que esse. Então, esse é pior, Então, essa aqui fica não designada. Então, essa porta fica bloqueada. Mas ela fica bloqueada
ela fica bloqueada pelo Spanning Tree Protocol. A porta física está funcionando. Então, veja, isso aqui está funcionando. Se essa porta aqui pifar fisicamente falando, ó, pifou. Fisicamente, eu não tenho mais isso daqui, tá? Ó, eu não tenho mais essa porta aqui. O que vai acontecer? Para esse switch aqui chegar no root bridge, essa porta aqui agora, ela não é mais designada, ela é root. Se ela é root com designada, o que antes estava bloqueado para de ser bloqueado. Então, agora, automaticamente, ele manda para cá e esse cara manda para lá. E eu tô ligado na minha rede agora normal. Voltou a funcionar normal. Aí, eu vi que a fibra estragou, deu problema. Mas isso o usuário nem percebeu que parou, tá? Mas aí eu percebi que a fibra tá fora. Que eu tava olhando o meu switch aqui, deu um alarme lá que essa porta aqui desativou. Aí eu fui lá e vi que a fibra... Eu ativei a fibra de novo, ativei. Na hora que eu ativei a fibra, o que aconteceu? Ele falou assim, opa, para chegar lá, o custo aqui é menor, o custo aqui é giga. Então, essa porta volta a ser root, essa porta volta a ser designada com designada não pode, então ele volta a bloquear aqui, resolvi meu problema do loop. De novo. Você está vendo? Se você resolver o problema físico, ele bloqueia. Se você tiver um problema físico, ele ativa o outro lado automaticamente e você não para a rede. Ou seja, a tua redundância está funcionando. Eu respondi a sua pergunta ou não? Respondeu sim. Beleza, irmão. Então vamos para frente, ó. Vamos agora tratar mais detalhes desse caso todo, tá? Então, qual é o critério que ele vai usar agora para determinar o root bridge? Então, olha só, vamos lá. Quais são os passos? Passo é esse aqui, ó. Eleja a porta. Segundo, preciso achar as portas raízes. Terceiro, quais são as portas designadas? E quando eu tiver designado com designado, uma das duas vai ser bloqueada. Gravou esse passo a passo? Esse é o passo a passo do Spanning Tree, tá? Então, para eu ter uma topologia sem loop, esse é o passo a passo. Beleza? Então, agora a pergunta é, como ele vai eleger o root bridge? Então, a gente tem um protocolo aqui, ó, que quando você ativa o STP, você tem o que a gente chama de os pacotes do STP, que é o BPDU, Unidade de Dados do Protocolo de Bridge, Bridge Protocol Data Unit, certo? Bridge Protocol Data Unit, BPDU. Esse BPDU é esse elemento aqui, ó. É isso aqui é um BPDU. O que o BPDU tem dentro dele? Primeiro, ele tem o MAC address, todo switch tem o MAC address. Beleza. Se você não configurar nada, quem determina o root bridge é o menor MAC address. Se você não fala nada. Só que você controla o MAC address dos seus switches? Não. Eles vêm gravados no switch. Então, você não sabe qual vai ser o root bridge. Então, você não pode deixar... Porque, olha só, lembra? Você tem o switch core e você tem o switch de acesso. Imagina que esse switch aqui, ó, tenha o menor MAC address. Ele que vai ser o root. Ou seja, um switch que está lá sei lá, num lugar qualquer lá da tua empresa, ele fica sendo o switch mais importante para fins de bloquear e ativar portas. Você pode correr esse risco. Você entende? Então, você tem que configurar o quê? Isso aqui, ó. Você tem que configurar o Bridge Priority. Beleza? Só que o Bridge Priority, ele é uma combinação desses 4 bits mais os 12 bits. Esses 12 bits são os 12 bits da VLAN. Lembra? Por que eu tenho 4.096 VLANs? Porque é 2 elevado a 12, que dá 4.096. 4.096, isso. Só que esses 4 bits, eles ficam depois desses 4.096. Então, por isso que toda vez que você for mexer na Bridge Priority, você vai mexer em incrementos de 4.000
4.096 em 4.096. Você não pode mexer nesse valor, colocar assim, você tem o valor 0, aí qual que é o próximo valor? Você vai colocar o valor 1? Não tem como você colocar o valor 1. O próximo valor é 4.096. Qual que é o próximo valor? 4.096 mais 4.096, 8.000 e alguma coisa. Qual que é o próximo valor? 12.000 e alguma coisa. Qual que é o próximo valor? 16.000 e alguma coisa. Por quê? Porque os 4 bits, eles estão aqui, ó, depois, está nessa ordem. Fechou? Então, é assim que funciona. É assim que você atribui prioridade. Então, por padrão, todos os suítes têm o valor de 32.000 e alguma coisa, tá? Então, se todos estiverem com o mesmo valor, 32.000, estiverem na mesma vela 1, quem vai definir quem vai ser ou é o menor maquiadras. Isso é um baita de um problema. Então, é aqui que a gente tem que mexer para garantir que o meu suíte principal sempre vai estar com um valor de MAC ou de bridge, né? Bridge priority menor do que todos eles, né? Então, meu bridge ID tem que ser menor do que todos os outros. Fechou? Então, ó, por padrão, qual que é o valor? 32.768. Se eu não configurei nada no meu suíte, você concorda que todas as portas estão na vela 1? Então, é isso aqui, ó. Então, por padrão, o teu suíte vai estar 32.769 mais o MAC address dele. Isso aqui é o que ele vai usar para tentar se eleger como sendo o root bridge. Tá certo? Todos vão tentar fazer isso. Tá bom? E aí, é isso que vai acontecer, ó. E é o endereço MAC. Se você não configura nada, todo mundo vai ter o mesmo bridge ID, quem vai determinar é o MAC. Se eu quero, olha só, vamos lá. Eu tenho esse meu switch aqui, ó. Eu tenho isso daqui. Se eu quero que esse cara seja o root bridge da minha rede, ou seja, é o cara mais importante, esse cara é o meu switch de distribuição, esse cara é o meu switch layer 3, esse aqui é layer 2. Esse cara que tem que ser o mais importante. Eu quero que todo mundo chegue nele, ele que é o mais importante. Ele que fica lá na sala do CPD. Então, nesse cara aqui, tu vai colocar o root bridge, sei lá, 0. 0 mais o MAC. Esse cara é 32.000 mais o MAC. Esse cara é 32.000 mais o MAC. Quando eles forem se eleger, esse cara vai falar assim, ó, eu sou o MAC, eu sou o root bridge. Na hora que ele mandar para cá e na hora que ele devolver, vai ser, ah, verdade. O A, B, C. O B vai falar, não, o A tem o menor bridge ID. Então, o A é o root bridge. Esse cara vai falar assim, ó, eu sou o root bridge. Na hora que ele mandar para cá e receber a informação do A, ele vai falar assim, não, realmente o A é o root bridge. E ele vai informar assim, ó, o B, o A é o root bridge. O A vai falar assim, ah, mas eu já sei também que o A é o root bridge. Na hora que todo mundo entender que o A é o root bridge, eles vão passar para a próxima fase. Entende? Aí normalizou que o A é o root bridge, agora eu vou ver as portas. Quais portas vão ser portas root? Quais portas vão ser portas designadas? E quais portas vão ser não designadas? É o próximo fase. A primeira fase sempre é a eleição do root bridge, tá? E sempre você vai ter um root bridge e um backup do root bridge, tá? Sempre, tá? Então, tá aqui, ó. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse desenho. Qual desses caras aqui vai ser o root bridge? Switch 1, Switch 2 ou Switch 3? Ó, bateu o olho aqui, ó. Qual desses caras vai ser o root? Ora, vai ser o Switch 1. Por quê? Não por causa do MAC address. Se fosse pelo MAC address, quem ia ser era o Switch 2, porque o Switch 2 tem o menor MAC address. Mas aqui foi configurado uma prioridade menor do que o padrão. O padrão é 32.768, mas eles estão na vela 1 mais 1, por isso que ficou com 9 aqui, 9 aqui e 9 ali. Mas por que é 24.000? Porque é o 32 menos 4.096, dá o próximo valor, acho que pulou 2, né? Pulou 8.000 e pouco, 8.060 e pouco. Então, ele está com esse valor de 24. Isso aqui é menor do que os outros? Então esse cara é o root bridge. Todas as portas dele, então, são designadas. Essa daqui vai ser a porta menor root, essa vai ser a porta menor root,
e essa designada, uma das duas vai ser não designada. Tá? Beleza. Impacto da proposta. Olha só, nesse caso aqui, ó, se você esquece de configurar a prioridade, ó, se você esqueceu de configurar a prioridade, quem determina o root bridge é o MAC address. E por acaso você não tem controle disso, porque o MAC tá gravado no próprio switch. Então esse switch 2 vai ser o root bridge. E aí todo mundo vai se orientar para chegar nele, mas ele era um switch de acesso, olha só, era um switch mais porcaria que você tinha na tua rede. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? O spanning tree ele resolve o teu problema, mas ele pode ser um problema se você não configurar ele da forma adequada. E a primeira configuração que você tem que ser é: nunca coloque um switch na tua infraestrutura sem configurar antes. Tá bom, gente? Como é que ele determina o menor... Depois que ele determinou o root bridge, como é que os outros switches determinam o melhor caminho? Tá aqui, ó. Por padrão, é isso aqui que funciona, tá? É isso aqui, ó. Na Cisco, tá? Então, um link de 1 GB tem custo de 4, um link de fast tem 19, um link de 10 Ethernet tem custo de 100, e um link de 10 GB tem custo de 2. Então, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, uma conexão assim, ó, isso daqui é fast Ethernet, giga e giga. Vamos supor que esse cara é o root bridge. Qual que é, olhando esse cara aqui, ó, qual que é a melhor porta para ele sair? Olha, menor custo, menor aqui, ó. Se aqui é giga, então aqui o custo daqui é 4. Se aqui é giga, o custo daqui é 4. Se aqui é fast, o custo daqui é 19. Então, olha só, para esse cara mandar para cá é 4. Beleza. Para esse switch para cá, se ele mandar para essa interface aqui, custa 19. Se ele mandar para aqui é 4, mais 4 é 8. Então, essa porta aqui é root, essa porta aqui é root. Aqui é designada, não tem problema. E aqui, ó, aqui é designada, não tem problema. Essa aqui vai ser designada e essa aqui é designada. Agora, qual das duas vai ser bloqueada? A porta do root bridge nunca é bloqueada. Por quê? Porque ele sempre tem o menor bid, a combinação de menor bid mais MAC. Então, sempre ele tem mais prioridade, eu vou bloquear do outro lado. Então, é aqui que vai ficar não designado, vai ficar bloqueado. Essa é a regra. Entendeu? O que nós estamos vendo aqui? O custo. Então, o custo por padrão é esse daqui, ó. E aí, a ideia é você alterar o custo do rápido spanning tree para isso daqui. Por quê? Porque aqui eu tenho mais variações, né? Se eu tiver um link de 20 GB, então ele vai entender como 1. E se eu tiver um link de 40 GB, ele vai tratar no mesmo custo um link de 40 e um link de 20. Então, esse é um problema. Entende? Então, a eleição da porta root é isso aí. Então, ele vai calcular. Olha só. Esse meu link aqui, ó, é um link de fast. Esse aqui é um link fast. E esse aqui é um link fast. Logo, tudo tem o mesmo custo. Tudo tem 19, 19, 19. Então, se esse cara é o root bridge, para cá o custo é 19, ó, 19. E se for para cá é 19 mais 19, 38. Então, para cá não é. Então, essa aqui vai ser minha porta raiz. E essa aqui vai ser a porta designada. E esse aqui, ó, para esse cara, para cá é 19, para cá é 38. Então, aqui vai ser minha porta raiz e essa aqui vai ser designada. Designada com designada, problema. Uma das duas vai ter que ser bloqueadas. Eleger as portas designadas. É isso, ó. Toda vez que você elegeu no bridge raiz, todas as portas delas são designadas. Em todos os outros switches, eu vou ter uma variação de root, designada e não designada. Então, nesse cara aqui, uma vai ser raiz e essa vai ser raiz. As outras vai ser designadas. Nesse caso, uma das duas aqui, ou essa, vai ser não designada. Tá? Porta alternativa é o seguinte. O spanning tree ou é designada ou é não designada. No Rapid Spanning Tree, eu tenho a designada, eu tenho a porta alternativa e a porta bloqueada. O que é a porta alternativa? Se der um problema aqui, ó, eu não vou ficar recalculando tudo. Eu já ativo essa daqui, ó, como designada e já boto para funcionar. Tá? Ou seja, a rede não para. Tá? Então, eu tenho o que a gente chama de portas alternativas, né?
E é isso aí, tá? Então, como é que ele determina a porta raiz? Então, os custos aqui, ó, ele vai sempre no custo mais baixo ou a porta. Se eu tiver duas portas com o mesmo custo, então ele vai procurar a porta que tiver menor prioridade e o ID da porta, né? E o ID da porta. Então, por exemplo, se eu tenho dois suítes aqui, ó, essa e essa. Essa aqui é a root bridge. Então, essa aqui é designada, designada. Essa aqui, qual que vai ser a porta root? Aí que tá. Essa aqui é a porta 1, essa aqui é a porta 2. Olha só. Se essa aqui é a root bridge, então é aqui embaixo que eu vou determinar a porta root. Beleza, mas qual que vai ser a porta raiz? Aí que tá. A porta com menor prioridade. A prioridade das portas, por padrão, é 128, mais o ID, o número da porta. Então, se aqui é 128 mais 1 é 129. Essa aqui é 128 mais 2, ela é 130. Logo, essa aqui tem a prioridade menor. Então, aqui vai ficar root e aqui vai ficar designada. Entenderam? Só que designada e designada não pode. Como esse aqui é a root bridge, ela não muda. Então, aqui é não designada, já sei que essa aqui vai ficar bloqueada. Tá certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui para vocês na prática. Vou abrir o Packet Tracer. Vou colocar dois suítes e nem vou entrar nas configurações dele e a gente já vai saber de pronto como que ele tá. Então tá aqui, ó. Ó, nesse caso aqui, esse exemplo aqui, antes de abrir lá. Porta root bridge, porta designada aqui, tá vendo? Ó? Porta designada, aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a porta raiz, essa aqui vai ser a porta raiz. Então, aqui é designada. Essa aqui, como que ele vai descobrir qual que é a porta raiz aqui? Porque aqui o custo é de 19 mais 19, 38. 19 mais 19, 38. Então, para eu vir por aqui é 38, para eu vir por ali é 38. Mas essa porta aqui é a porta 1. O que eu falei para vocês? A prioridade é 128 mais o número da porta. Essa aqui é igual a 129. E essa outra é o 128 mais 2, que é 130. Logo, a prioridade da porta 1, sempre a porta 1 vai ter mais prioridade, por padrão, tá? A não ser que você troque. Então, essa vai ser a porta raiz e essa vai ser a porta designada. Designada. Só que aqui eu tenho porta designada com designada, no mesmo enlace não pode. Então, ela vai ter que estar bloqueada. Então, ela entra no modo bloqueio, essa porta daqui. Por quê? Porque, se você olhar aqui, ó, o ID das duas é igual. Mas esse cara tem o menor MAC. Então, se ele tem o menor MAC, o bridge ID dela é menor do que o bridge ID desse cara. Então, esse switch tem mais prioridade. Logo, eu vou bloquear a porta do outro switch. É desse daqui que eu vou bloquear. Porque eu poderia bloquear tanto essa designada quanto essa aqui de baixo. Tanto a porta F02 do switch 3, quanto a porta 02 do switch 2. Mas como o switch 3 tem o bridge ID menor do que o bridge ID do switch 2, então as portas do switch 3 têm mais prioridade do que as portas do switch 2. Logo, a porta F02 do switch 2 é a porta que vai ser bloqueada. Ou seja, vai ser a porta alternativa à porta raiz. Se isso aqui der problema, essa porta alternativa vira root e aí eu saio por aqui de forma alternativa. Tá? Deixa eu voltar lá para vocês para mostrar agora. Aqui, estou no Packet Tracer, vou entrar aqui no modo de switch, entrei no 29, vou colocar um switch aqui, vou colocar um outro switch aqui, e outro aqui. Coloquei 3 switches. Vou fazer as conexões, olha só, automática, eu não estou mexendo, não sei nem que conexão que entrou, tá? Então, olha só, vou apertar o Ctrl e cliquei aqui, daí ele fica, vai direto, ó, 1, 2 e 3. Minha pergunta, por que que ele está laranjado, as portas? Está laranjado por causa do Spanning Tree. O Spanning Tree agora, o que que ele está fazendo? Ele está verificando se ele pode ativar, ele está negociando o root bridge agora. Tá vendo? Ó? Ele tá negando. Então, enquanto isso, todas as portas estão bloqueadas. Tá? Tá tudo bloqueado. Eu vou passar o tempo para... Essa é a vantagem da simulação, tá? Então, eu vou passar o tempo para frente, clicando aqui, ó. Ó, já sincronizou aqui. Já sincronizou aqui. E já sincronizou aqui. Olha só.
você acha? O que você acha que pode ser? Qual desses 3 switches é o root bridge? Vamos lá. Só olhando as portas. Olha só que maravilha. Dá para você... deixa eu tirar o label das portas. Só olhando quais as portas estão ativas. Então, olha só. Eu tenho esse switch aqui, ó. Eu tenho... Essa porta aqui é não designada. Essa aqui é designada. Se essa aqui é a porta root. Então, se tudo é a mesma velocidade, se esse cara fosse o root bridge, essa aqui que deveria ser o root. Então, eu já sei que essa aqui é meu bridge root. Essa aqui é designada. Eu já sei que essa aqui é a minha porta raiz. E essa aqui é designada. Você está vendo como eu consigo bater no olho aqui e já consigo identificar quem é quem na minha infraestrutura, baseado no spanning tree? Agora, você quer ver? Vamos provar para ver se isso é verdade ou não? Vamos provar se essa aqui é se essa minha elucubração aí foi verdadeira ou não? Então, eu vou clicar aqui. Eu não falei que isso aqui era o root bridge, então eu vou clicar aqui, ó. Estou dentro do switch. Enable. Show. Spanning tree. Acho que vou spanning tree summary. Dá uma olhada aqui, ó. O summary não. Show. Spanning tree. Show spanning tree. Pronto. Dá uma olhada aqui, ó. A prioridade desse switch aqui, eu estou olhando esse switch aqui, tá? A bridge ID dele é 32. E o MAC address dele é o 001C7A8. Você está vendo que está batendo com esse valor aqui? E esse valor é o valor do root. Logo, esse cara aqui é o root. Então, eu já sei que esse cara é o root bridge. Como ele é o root bridge, todas as portas dele são portas designadas, elas estão rodando, elas estão funcionando. Qual é o custo dessas portas? É 19, por quê? Porque isso aqui é um Fast Ethernet. Fast Ethernet, o custo é de 18. Lembra da prioridade que eu falei para vocês que era 128? Está aqui, ó. Então, uma porta aqui é a porta 1 e a outra porta aqui deve ser a porta 2. Você está vendo? Ó? FA01 e a FA02. A FA01 tem a prioridade de 129, 128.1, e a FA02 tem a prioridade de 128.2. Ou seja, se eu tivesse que bloquear, eu ia bloquear a 2 e não a 1. Beleza, tá claro, né? Agora, eu provei para vocês que esse cara aqui é o root bridge, né? Agora, por que que... Então, eu sei que essa aqui é porta root, essa aqui é porta root, aqui é designada, aqui é designada. Por que foi essa porta aqui bloqueada e não essa daqui, ó? Por quê? Então, agora vamos investigar. Então, olha só, se eu clicar aqui, ó, eu estou vendo que... Qual que é o bridge ID dele? Então, enable, show spanning tree. E eu vou fazer a mesma coisa agora com esse cara, ó. Se você der uma olhada aqui agora, eu quero saber por que que esse switch aqui... Por que que esse switch não virou o root bridge? Por que que ele não virou? Porque a prioridade dele está batendo, ó. Mas o MAC dele é 002 e o MAC do root bridge é 01. Então, isso aqui é maior do que esse. Logo, ele não é o root bridge. Beleza. Se ele não é o root bridge, eu tenho que ver minhas portas. Então, ó, a porta FA01 é a porta que está root, ó. Então, essa porta aqui é minha porta de root. E essa aqui, minha porta designada, que é a FA02. Tá vendo? Agora, vamos dar uma olhada lá. Então, 002.16.1C. Beleza. Vamos dar uma olhada nesse switch aqui, ó. Primeira pergunta que eu vou fazer. Por que que ele não foi o root bridge? Vamos dar uma olhada lá. Por que que ele não foi o root bridge da minha rede? Então, vamos lá. Se você olhar aqui, 32, está batendo. Mas se você olhar o MAC address, esse aqui é o MAC address desse switch. E esse aqui é o MAC address desse switch daqui. O MAC address daqui é maior do que esse outro. Se ele é maior,
ele não vai ser o root ID. Beleza. Então, qual é a porta dele? Ó? A porta 2 é a porta que está root. Então, eu sei que essa aqui é a porta 2, ó, tá? Porque aqui é a porta root. E essa outra porta 1 é a porta alternativa, a porta é a não designada, a porta alternativa, ela está bloqueada, por isso que tá enlaranjado, tá vendo? E por que ela foi a porta bloqueada? Porque se você olhar esse cara aqui, ó, aqui era 0002 alguma coisa, o MAC address 32.769, o prioridade. O prioridade desse cara tá batendo com isso daqui, é igual. Mas o MAC address desse daqui, ó, esse aqui é maior, esse aqui é menor, né? E esse aqui é menor do que esse. Se esse aqui é menor, então esse cara tem mais prioridade, ele é mais prioritário. Então eu não vou mexer nas portas dele, vou mexer nas portas do outro cara. Então é por isso que eu vou bloquear essa porta aqui, ó. E não vou bloquear a outra. Tá claro isso, pessoal? Esse é o algoritmo do Spanning Tree, tá? E aí quem são os temporizadores? Os temporizadores é o seguinte, ó. Eu tenho 2 switches aqui, né? Você tá aí? Ele vai ficar mandando os BPDUs, né? Os bridge. Ô, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Se eu mando o meu olá e você não me responde, significa que o link caiu. Se o link caiu, é aí que ele detecta que o link não está funcionando e por isso que ele modifica todo o complexo de novo, tá? Então, ó, a porta entra no modo de bloqueio, a porta entra no modo de bloqueio, no modo de bloqueio ele entra no modo escutando, do modo escutando ele entra no modo aprendizado, do modo aprendizado ele entra no modo de forward. Veja que para cada um desses aqui tem alguns tempos, né? Então aqui eu tenho 20 segundos, aqui eu tenho 15 segundos, aqui eu tenho 15 segundos. Ou seja, se você ver nessa brincadeira aqui, dá o quê? 30, 40, 50 segundos, ó. Ah, não vou ter parada? Tem parada sim. Então no Spanning Tree você tem projetado uma parada de 50 segundos, mas veja, isso aqui é no mínimo 50 segundos, porque se você tiver uma rede em cadeia, isso aqui pode demorar ainda mais. Se você tiver um cascateamento maior, esse tempo ainda pode ser maior ainda, tá? Agora, no Rapid Spanning Tree, quando ele detecta esse bloqueio, ele já bota a porta alternativa para funcionar, e aí você não perde nenhum tempo disso, mesmo ele voltando nesses estados de novo para fazer a análise, tá? Então é isso, ó. Então, quando ele está no modo bloqueio, ele só recebe BPDU, ele não manda. Quando ele está escutando, ele recebe e envia. Quando ele está aprendendo, ele recebe e envia. Quando ele está encaminhando, ele manda tudo. Beleza, está resolvido o problema. Na tabela MAC, ele só atualiza do aprendizado para cá. Então, todos os quadros que chegar não atualizam aquela tabela MAC, até no aprendizado, que por isso que é aprendizado, porque daqui para frente. Mas, olha, o encaminhamento de quadro, ele só funciona nesse último elemento aqui, ó. Então, enquanto ele estiver bloqueado, escutando e aprendizado, não tem bloqueio não tem encaminhamento de quadro, ou seja, está tudo bloqueado. É por isso que no Packet Trace, olha só, é por isso no Packet Trace, quando você pega um computador aqui, coloca o cabo nele aqui, ó, e ativei aqui na porta, a porta está bloqueada. E olha, se eu ficar aqui parado conversando com vocês, a porta vai continuar bloqueada, tá vendo? Ó? Porque ele está saindo do modo de bloqueio para o modo aprendizado, do modo aprendizado para o modo de escuta, né? Escuta, aprendizado, e daí que ele vai entrar no modo forward, ó. Tá vendo? Ó, todo o tempo que eu estou aqui falando com vocês, essa porta está bloqueada ainda, tá vendo? Ó? Ela não foi ativada. Mas, ó, eu vou passar o tempo aqui para frente, ó. Aí, já nem precisei passar aí, ó. Viu que ela demorou? E essa demora do laranjado aqui para o verde, ó, desse laranjado aqui para o verde, foi os estados bloqueio, escuta, aprendizado e forward. Tá bom? Enquanto isso, se o seu computador quisesse acessar a rede não está ligada, não vai estar ligado. É por isso que em alguns casos você liga o computador, ele pede IP via DHCP e ele não consegue pegar IP, porque o teu switch aqui, ó, ainda está no modo bloqueio.
E aí, quando ele ativa, esse cara parou de pedir o DHCP, parou de pedir o DHCP. Aí, se você vai lá e dá um ipconfig /release /renew, aí ele vai e pega. Você fala, sei lá, quando eu chego de manhã ele não pega IP. Mas depois que eu ligo e desligo, ou então quando eu dou um renew ali, ligo e ligo a interface, ele pega o IP. Por quê? Por causa desse problema do spanning tree aqui na rede, pô. É isso que acontece. Isso já aconteceu com vocês ou não? Já estão dormindo, né? Então vamos lá, pessoal. Já expliquei o spanning tree para vocês. E agora é o seguinte, ó, vamos lá. Nós temos algumas variações do spanning tree, tá? Esse aqui foi o spanning tree. Mas aí nós temos o spanning tree rodando por VLAN. Nós temos o rápido spanning tree. Nós temos o rápido spanning tree rodando por VLAN. E por último, nós temos o múltiplo spanning tree, ou o que a gente chama múltiplo spanning tree ou múltiplo spanning tree, o MSTP, que é o da Cisco, ou o MST, que é o MST que é da Cisco, né? E o múltiplo STP, que é o padrão. Deixa eu explicar isso aí para vocês. Vocês estão comigo aqui ou estão dormindo, pessoal? Estão dormindo, né? Deixa eu fechar aqui. Cadê minha... Isso, vamos lá. E aí, vocês estão comigo ou não? Tá tranquilo? Beleza, vamos lá. Vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês alguns probleminhas relacionados a isso, tá? Olha só, o principal probleminha é o seguinte, olha só. Eu vou lá, configuro um switch core aqui, coloco 2 switch core, né? Ligo eles. Então, esse aqui é o switch core 1, switch core 2. Esses dois são switch layer 3, tá? Então, as minhas VLANs batem aqui, aqui é feito roteamento e vai, beleza. Aí eu botei um switch lá na ponta. Aí eu ligo esse cara aqui e ligo esse cara aqui. Beleza? Pronto, já criei o meu loop na rede. Tem um outro aqui, crio esse switch aqui e ligo esse cara aqui. Pronto, já criei outro loop. 2 loops que se retroalimentam. Quer dizer, é o terror, é o terror. Mas agora eu já sei configurar o spanning tree. Então agora eu vou configurar a prioridade desse cara aqui para ser 0 e a prioridade desse cara para ser 4096. Então esse aqui vai ser o root bridge e esse cara vai ser o backup do root bridge. Se esse cara der problema, esse cara some. Então aqui minha rede vai ficar ligada assim, ó. Esse ligado nesse, esse aqui bloqueado, esse ligado nesse como root, esse cara ligado nesse e aqui bloqueado. Minha pergunta que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se vocês rodarem o STP padrão, ou se vocês rodarem o Rapid Spanning Tree, vocês vão entrar nessa situação aqui. Então, se vocês prestarem atenção, eu não tenho loop na rede e está todo mundo funcionando. Mas olha só, você gastou dinheiro com essa fibra. Você gastou dinheiro com essa fibra. Aqui, ó, você gastou dinheiro com o GBIC. Aqui você gastou dinheiro com a fibra e GBIC, pô. Você gastou com toda essa infraestrutura de GBIC e fibra para deixar parado? Olha só. E se eu tiver mais outra fibra que vai ficar parada com o GBIC, com toda a infraestrutura? Cara, você concorda comigo que isso não pode acontecer ou não? Ou você acha que está normal? Para ficar assim, desse jeito, para garantir a redundância, então eu vou deixar a fibra apagada lá? Isso é burrice, meu irmão. Isso é burrice. Então é por isso que a gente não usa o spanning tree, nem o rápido spanning tree. Beleza? Fala aí, eu não consigo ver o chat. Pode falar, liga o microfone e fala aí. É que eu não consigo ouvir o chat agora. Se eu sair, eu perco a figura aqui.
Então, beleza. Então, já que ninguém falou, deixa eu continuar com a explicação. Sabe o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. Então, existe o spanning tree per VLAN STP. Ou seja, isso tudo que aconteceu de root bridge, porta raiz, porta designada, porta alternativa, tudo isso daqui vai ser feita para cada VLAN. Então, se você tiver a VLAN 10, esse aqui pode ser o root bridge da VLAN 10, enquanto esse cara aqui pode ser o root bridge da VLAN 20. Então, para a VLAN 10, essa porta aqui vai estar ativa e essa vai estar bloqueada. Mas para a VLAN 20, essa aqui vai estar bloqueada e essa aqui vai estar ativada. Essa aqui vai estar ativada, essa aqui vai estar ativada, mas essa vai estar bloqueada. Ou seja, para uma VLAN, uma porta vai estar fechada e a outra vai estar ativada. E para outra VLAN, você vai ter uma porta, aquela porta que estava fechada para outra vai estar aberta para essa VLAN e vai estar fechada para outra. Então, por exemplo, se aqui você tiver um computador da VLAN 10 e aqui você tiver um computadorzinho da VLAN 20, o tráfego desse cara aqui, ó, ele vai vir por aqui. E o tráfego desse cara vai vir por aqui, ó. Então, você está usando para uma VLAN, uma porta vai estar bloqueada, e para outra VLAN, a outra porta vai estar bloqueada. Que legal! Mas qual que é o problema do per VLAN Spanning Tree? Ó, aqui eu só tinha uma instância. No per VLAN Spanning Tree, agora eu vou ter uma instância por VLAN. Que massa! Qual que é o problema? E se eu tiver 100 VLANs? Cara, você vai ter 100 instâncias de root bridge, 100 negociações de... Puta, que burrice. Mas veja bem, aqui eu só tenho duas saídas. Ou ele sai para cá, ou ele sai para cá. Não importa se eu tiver 50 VLANs, se eu tiver 100 VLANs. Eu podia simplesmente fazer assim, ó. Eu agrupar da VLAN 1 até a VLAN 49 sai por aqui, e a VLAN 50 até a 99 sai por aqui, ó, e bloqueia a outra. Ou seja, eu podia ter instâncias, quantas instâncias eu quiser, e associar as VLANs nessas instâncias, e a partir dessas instâncias ser gerado o root bridge, root port, e assim por diante. E aí, ao invés de eu ter por VLAN, eu vou ter instâncias, e essas instâncias associadas às VLANs. Ou seja, eu vou ter o MSTP, múltiplo spanning tree por instância. Em cada instância, eu vou ter o root bridge e do root bridge o cálculo das portas. Então, veja, aí essa instância ela vai ser grande ou pequena, dependendo da quantidade de VLANs que tiver associadas nela. E se eu quiser balancear o tráfego, eu crio duas instâncias, boto metade das VLANs nessa instância e faço todo o cálculo de root bridge, de porta para essa instância, e faço a outras VLANs eu boto aqui e faço todo o cálculo de root bridge, de porta para outra instância. Veja, o que eu resumi aqui é o que está nesse texto aqui, ó. Ô, Jesus. É o que está aqui, ó. Nós vimos diferentes versões do Spanning Tree, né? Então, tá aqui, ó. Então, ó, esse aqui é o Spanning Tree. Então, o Spanning Tree aumentou, ele só tinha uma instância para tudo, né? Então, eu tenho o problema de deixar link parado. Agora, ele faz por VLAN. Beleza, então eu posso fazer aquelas configurações por VLAN. Então, uma parte está ligada, outra parte não está. Beleza. Depois eu tenho o Rápido Spanning Tree. O Rápido Spanning Tree é igual o Spanning Tree, é uma única instância, só que ele tem uma convergência muito mais rápida. Tudo bem, ele é muito mais rápido que o outro, mas é uma instância. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar o Rapid per VLAN Spanning Tree, que isso aqui é o mesmo Rápido Spanning Tree, só que para cada uma VLAN. Só que o pessoal falou assim, putz, mas esse negócio de ter uma instância por VLAN é ruim, porque se eu tiver um monte de VLAN, eu vou ter um monte de instância, eu não preciso.
Eu preciso no máximo de 2, estourando 3 instâncias. Então, daí o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, não vamos fazer instâncias por VLAN. Vamos ter a instância, vamos associar a VLAN nela e vamos rodar o Rapid Spanning Tree aqui dentro para cada uma dessas instâncias. Isso aqui é o padrão aberto e isso aqui é a mesma ideia, só que é o proprietário da Cisco. Então, aqui ele está falando de tudo isso que eu já falei, tá vendo? Tudo isso que eu já falei está aqui, ó, alternativa ao Spanning Tree, parará, parará, assim por diante. Ó, olha a beleza é essa, ó. A beleza é que se você tiver isso daqui, ó, vamos supor que esse cara aqui é o root bridge. Ele é o root bridge da instância amarela, então aqui está ligado aqui, aqui está ligado aqui, aqui está ligado aqui, aqui está ligado aqui, vamos supor. Mas eu tenho uma outra instância, a instância vermelha. A instância vermelha vai estar o root bridge aqui, ó. Então, na instância vermelha, esse cara vai estar ligado aqui, vai estar ligado aqui, vai estar ligado aqui, vai estar ligado aqui também, ó. Tá vendo como é bacana? Então, para esse cara aqui que é vermelho, o link dele vai ser assim, ó. O acesso dele vai ser assim. Para esse cara que é amarelo, o acesso dele vai ser assim. E aí você está usando as duas fibras, tá? Balanceadas as fibras balanceadas por instância do Spanning Tree, tá? Essa é a beleza de usar o múltiplo Spanning Tree, tá? Bom, com isso eu acho que eu dei a visão geral, isso aqui é uma visão mais geral, todo o material está aqui, tá? E aí eu acho que dá para vocês depois terminarem isso aí, essa leitura com mais atenção agora, para poder fechar essa ideia do Spanning Tree, tá? Os comandos dele estão todos ali no material também, tá? Depois é só vocês entrarem lá, vocês vão ver o comando. E por último, nós temos que fechar essa ideia desse material aqui agora, entendendo o que é o Etherchain. O Etherchain é o seguinte, amigão, imagine a situação que nós temos aí na SES, tá? É muito comum isso aqui na SES. Vamos lá. Qual que é o ideal? O ideal é isso aqui, ó. Eu ter 2 switches core aqui, eu tenho um switch aqui, eu ligo aqui, eu ligo esses caras aqui, tá vendo? E aí aí é uma outra coisa que eu vou mostrar lá mais para frente, eu posso criar eu posso ou empilhar esses caras aqui, se eu empilhar, esses caras funcionam como se fosse um único equipamento, e aí eu posso agregar essas 2 portas e agregar essas 2 portas. Se eu agreguei isso aqui funciona como se fosse isso daqui, ó. Esses 2 links funcionam como se fosse um link só, esses 2 switches aqui funcionam como se fosse um único switch. Mas nem tudo são flores. Então vamos lá. Isso aqui é o ideal, tá? Isso aqui é o ideal. Se eu tiver 2 switch core ligados entre si, empilhando eles para poder agregar as portas. O que nós vamos estudar? Etherchannel é agregar as portas. É usar um protocolo aberto chamado LACP. É isso que a gente faz. Isso aqui é o melhor dos mundos. Mas o que é que nós temos em grande parte da secretaria? Isso caso aqui, ó. Que nós temos isso aqui, ó. Um switch só. E às vezes, para o mesmo switch aqui, passou 2 fibras. Isso não acontece? Se você ligar essa fibra, eu só tenho um único switch aqui. Esse aqui é o meu switch core, é o meu switch layer 3. E esse aqui é um switch layer 2 que está lá em qualquer canto aí. E às vezes o cara passou 2 fibras. Aqui, ó, tá vendo? Ó, passou 2 fibras. Cara, se passar 2 fibras e você ligar as 2 fibras, o que acontece? Loop. Para resolver esse loop, você vai ter que configurar o Spanning Tree, ou o Rapid Spanning Tree, ou o múltiplo Spanning Tree com múltiplas instâncias, sei lá. Você vai ter que ter alguma coisa aqui, ó, para ele deixar uma funcionando e bloquear a outra. Mas, porra, mas tu vai bloquear isso daqui? Larga de ser burro. Então, o que a gente faz? Eu não deixo o Spanning Tree cuidar disso, não. O que eu faço? Se eu só tenho um switch core aqui, eu tenho 2 fibras, eu agrego essas fibras aqui, ó. Então, vamos supor que isso aqui é um link de 10 GB. Aqui é um link de 10 GB. Se eu agreguei, eu vou ter um link de 20 GB aqui, ó. Tá vendo que coisa maravilhosa? Eu vou ter um super link e outra. Se esse cara aqui pifar, o que acontece? O meu enlace que era de 20 passa a ser um enlace de 20, porque essa aqui parou de funcionar, mas ele continua funcionando por aqui. Cara, muito melhor você fazer projeto com agregação de porta, entende? Vocês entenderam?
Então, por exemplo, onde que eu, nos meus projetos, eu faço bastante para vocês a agregação de porta? Vocês vão entender assim, ó. Em muitos casos de vocês, só tem um switch core. Só tem um core, tá? Mas você tem os servidores de vocês. Esses servidores entram num switch aqui, ó. Então, aqui, ó. Normalmente, esse switch é um switch rápido, é um switch de 10 GB. Tá? Por quê? Aqui eu tenho um switch do meu usuário, lá no final, ó, conectado aqui, né? E o meu computadorzinho do usuário ligado aqui, ó. Beleza. Isso aqui é o que acontece em grande parte das redes que nós temos para fazer 2 switch core, como o pessoal não passa fibra duplicada, certo? Para a gente fazer o ideal, o que nós temos é isso daí. Os projetos de vocês, quase todos, esse switch aqui, esses 2 switches, tanto o core quanto os switches que ficam, os servidores, ficam no mesmo rack. Então, o que eu faço, André? Eu passo uma fibra para cá e passo 2 fibras e agrego. Ou seja, eu passo 2 fibras para cá. Se eu tiver dinheiro ou tiver recurso sobrando, passo até uma terceira. O que acontece? Se eu passei 2 aqui, ó, eu vou ter um enlace de 20 GB aqui, ó, daqui para cá, e as portas de 10 GB aqui, ó. Então, esse cara entra em 1 GB aqui, esse enlace aqui é de 10 GB, para agrupar, eu tenho um monte de 1 GB aqui. Eu agrupo 10 GB subindo, mas todo mundo aqui, todos esses caras aqui, ó, eles não querem chegar nos meus servidores? Querem. Então, se eu deixasse um link só de 10 GB, eu tenho a mesma velocidade aqui, 10 GB, tenho a mesma velocidade de 10 GB aqui, posso ter mais um de 10 GB lá, posso ter mais um de 10 GB lá. Então, eu tenho 10, 10, 10, 10. Aqui poderia ser um gargalo da minha rede. Para não ser, eu faço uma agregação aqui, ó, entre o switch core e o switch que vai para os servidores. De modo com que essa velocidade de comunicação daqui para cá seja maior do que a conexão que o meu servidor faz aqui nesse switch. Entenderam o projeto, gente? Por isso que você tem sempre que pensar nessas agregações. E o que o Etherchannel faz? Ele faz 2 portas iguais serem enxergadas como uma única porta lógica. Então, eu tenho uma porta de 10 GB, uma porta de 10 GB. Aqui eu vou ter uma única porta de 20 GB. Só que o que você faz aqui, você tem que fazer igualzinho do um lado. O que você faz aqui nesse switch, o que você fizer aqui, você tem que fazer igualzinho aqui. Todas as portas aqui têm que ser idênticas, tá? Idênticas, tem que ser portas iguais, da mesma velocidade, usando a mesma mídia, senão você não consegue agregar elas. Então, por exemplo, aqui, ó, as 4 portas aqui são iguais. Essa aqui é a porta de 10 GB de fibra, 10 GB de fibra, 10 GB de fibra, 10 GB de fibra. É por isso que a gente usa, você tem um switch, né? Você tem aquelas portas aqui. E lá no finalzinho você tem aquelas 4 portas de fibra, né? Por isso que a gente usa essas portas aqui como as portas de uplink para ligar. Então, aqui eu peguei essa e liguei aqui, peguei essa e liguei aqui. Como elas são iguais, eu agrupo ela aqui. Como elas chegaram no outro lugar aqui, eu agrupo elas aqui. E aí eu tenho esse projeto feito. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. O que é agregação de link? É isso que eu acabei de explicar. Tudo esse tempo que eu gastei explicando para vocês é isso, tá? É agregação de link. Então, tá aqui, ó. Então, veja. Se você deixar isso aqui no spanning tree, ele vai entender que isso aqui é um loop, vai deixar isso aqui ativa e vai bloquear a outra. Agora, se eu agrego isso daqui, ó, isso aqui é um link só. Não é mais loop. Se eu agregar isso aqui não é mais loop. Tá? Então, é o que ele está colocando lá. Ó. Agregou, agora isso aqui é um link só. Tá? E ele soma as velocidades, inclusive. Tá? A vantagem é essa. Ó. A maioria das tarefas de configuração você vai fazer só na interface agregada. Então, às vezes eu tenho 1, 2, 3, 4 interfaces aqui que estão agregadas em uma interface. Todas as configurações que eu fizer aqui, ó, automaticamente ela já é replicada para as 4. Eu não mexo mais nas interfaces físicas aqui, ó. Eu mexo nessa interface lógica que agrupa todas elas. Todas as configurações você faz aqui nessa interface lógica que ela é.
Na Cisco, ele chama essa interface de Port Channel. Port Channel 1, Port Channel 2, Port Channel 3, são essas portas aqui, ó. E as portas Fast, Giga, 10 GB, elas são agrupadas nessas portas Fast. Então, quando você configura a porta Fast, Port Channel, ele já automaticamente configura as outras. Ele também faz um balanceamento da carga. Então, se eu tenho 4 links físicos aqui no Port Channel, ele vai distribuir, ou seja, você amplia a performance da tua rede. Então, ele cria uma agregação como se fosse um único link lógico. Então, eu tenho 4 placas físicas, isso aqui vai funcionar como uma única placa lógica, tá? E ele oferece redundância porque é uma conexão lógica, tá? É uma conexão física. Então, você dá o IP aqui, ó. Se tivesse que dar IP, você vai dar um IP aqui, ó. Esse IP vale para as 4 automático. Tudo que você fizer ali já vale para as 4, porque as 4 funcionam como se fosse uma única coisa, tá? Como um único elemento. E as restrições são, quais são as restrições? Você não pode ter placa misturada. Eu não posso ter placa gigabit com 10 GB com fast, certo? Todas as placas têm que ser iguaizinhas e você pode ter no máximo até 8 placas configuradas. Então, nenhuma interface lógica, que é uma Port Channel 1, você pode ter até 8 interfaces físicas, tá? E as 8 interfaces físicas têm que ser todas iguais, certo? Todas iguais, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um switch aqui, ó. Você tem 48 portas aqui, 48 portas aqui, 48 portas aqui, 24, 24, e aí você tem as 4 portas aqui em cima, certo? Se você pegar uma porta daqui, com uma porta daqui e tentar agregar essas duas, não vai dar certo, porque essa aqui é 10 GB, essa aqui é giga. Mas eu posso pegar 4 portas aqui e agregar? Sim, essas 4 portas você pode, porque elas são iguais. Você pode pegar essas duas e agregar? Sim, porque elas são iguais. Você pode pegar as 4 e agregar? Sim, porque elas são iguais. Mas não dá para pegar uma porta daqui e uma porta daqui e tentar agregar. Beleza? Vocês têm que entender isso, tá? Outra, se você tem o switch aqui, ó, 48 portas, mais 4 aqui de uplink. Switch aqui, 48 portas, mais as 4 de uplink. Você não consegue pegar essas duas aqui e agregar com essas duas aqui. Por quê? Aqui é gigabit e aqui é 10 gigabit. Então, se aqui é 10 GB, eu só consigo fazer com essas daqui, que são 10 GB. Beleza? Se eu faço agregado daqui, que é giga, eu só consigo fazer com essa parte daqui, que é giga. Então, você tem que entender isso, senão você não consegue, não sobe o teu port channel, tá? A VLAN nativa tem que ser igual de todos eles, tá? E é isso. Olha lá, ó, é isso que nós estamos falando, ó. As portas aqui tem que ser iguais, ó. Todas as portas aqui são giga, tá vendo? Então, eu posso ter um canal aqui, ó, Port Channel 1 e Port Channel 2. Esse Port Channel 2 responde pela porta 9, 10, 11, 12. E a Port Channel 1 responde pela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eu posso ter 6? Pode, você pode ter até 8. Tá? Então, você pode ter 2, você pode ter 3, você pode ter 4, você pode ter até 8. Tá? Então, alguns switches limitam a quantidade de port channel que você pode ter e também limitam a quantidade de portas em cada um do port channel. Tá? Isso aí varia de equipamento para equipamento. Tá? Quais são os protocolos para usar? Você tem o PAGP, que é proprietário, você tem o LACP. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Sempre a gente vai usar o LACP, porque ele é o protocolo padrão. Todo equipamento, o seu computador. Se você tiver um computador que tem 2 placas de rede, você pode agregar isso aí, 2 placas de rede, que chega no switch aqui, ó. Você pode pegar do seu computador e agregar isso aqui, ó. Tem 2 placas de 10 GB cada um. Aqui é um switch de 10 GB, tá? Eu posso pegar isso aqui e agregar isso aqui para virar um link só de 20 GB? Claro que pode. Mas o teu computador não vai saber falar PAGP. Ele vai falar LACP. Então, porra, para que você vai configurar o PAGP? Já configura tudo como sendo LACP, porque o LACP é o padrão do mercado, tá? Vocês só precisam saber do PAGP, por quê? Porque é o que tem no Linux, no Cisco. Mas no Cisco, só que você não configura ele, tá? Então, como é que você configura? Se você colocar como on,
você está configurando, eu indico que vocês nunca configurem agregação de porta no modo dinâmico, no desirable ou no automático. Esquece isso. Sempre modo on. Mas se você colocar on, você está configurando o PAGP. Então esquece isso. Não é para configurar desse jeito. É para configurar o LACP. O LACP você coloca ele como active. Tá? Então, aqui está em português, né? Ativo, mas é active que você tem que configurar, tá? Então, vou fazer um exemplo rápido aqui para vocês, para a gente fechar a nossa aula de como é que você tem que configurar o Ether Channel. Então, estou aqui, ó. Vou colocar mais um link aqui. Olha só. Mais um link daqui. Ó, link 3 até a porta 3 aqui, sei lá. Ixi, deixa eu pegar um negócio zerado, porque senão eu não sei qual porta que tá com qual porta. Beleza. Vamos supor esse switch aqui, ó. Eu vou fazer tudo de novo, tá? Beleza, vamos lá. Eu vou botar aqui uma porta, o cabo crossover, né? Na porta giga 01 e na giga 02, ligando na giga 02, ó, giga 01 com giga 01. Se eu deixar o spanning tree rolar, o que vai virar? Uma das portas vai estar desativadas, por quê? Porque o spanning tree entendeu o loop e desativou. Veja, eu estou com metade da minha rede parada, mas eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu switch aqui, olha só. Vou dar um enable, conf T. Vou entrar agora, interface port channel 1. Criei um port channel, criei uma interface lógica, certo? Criei a interface lógica. Agora, o que eu vou fazer? Vou entrar nas duas interfaces. Interface range giga 001-2. Peguei as duas, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Olha só, o comando é esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Channel Group. Então, olha só. Channel Group. Ou seja, qual é o grupo que esses caras vão conectar? Então, eu vou criar... Eu não criei a port Channel 1. Então, eu vou colocar Channel Group 1. Agora, olha só. Mode. Agora é que eu vou dizer qual é o protocolo. Se eu colocar on, ele entra no modo... Se eu colocar on, ele vai usar o PAGP. Então, se eu colocar active, eu estou dizendo que ele vai entrar no modo LACP incondicionalmente. Então, eu coloco aqui, ó, active. Pronto, já fiz para as duas. Você viu que caiu as duas aqui, ó. Caiu as interfaces, estão subindo. Vou fazer a mesma coisa agora desse lado, olha lá. Estou aqui, ó. Vou entrar enable, conf T, interface, ó, interface, port channel 1, do outro só coloquei PO1, né? Beleza. Agora, eu já criei o port channel 1, tá? Aliás, eu vou colocar exit, eu não vou criar esse port channel 1, tá? No int PO1. Apaguei ela, tá? Não tem mais. Eu vou entrar direto nas interfaces. Interface range giga 0/1-2. Entrei na porta 1 e na porta 2. E agora estou colocando channel group 1 mode active. Veja, eu estou mandando ele entrar. Eu estou mandando ele entrar no port channel 1, mas eu não tenho o port channel 1 criado. Então, automaticamente, ele já vai criar o port channel 1 para mim. Olha só. Tá vendo, ó? Automaticamente criou o port channel 1 para mim. Tá vendo aqui, ó? E já mudou o port channel para estar ligado. Tá, ó. Chain to app. Eu vou passar o tempo aqui para frente, ó. Pronto, tá vendo que as duas interfaces estão ligadas? Ixi, professor, agora ferrou tudo, tá em loop. A minha rede tá em loop? Não tá em loop, dá uma olhada aqui, ó. Exit, show Ether Channel. Então, opa. Show Ether Channel Summary. Dá uma olhada. Eu tô aqui no switch de baixo, né? Então, se eu der uma olhada aqui, ó. O que ele mostra para mim agora, ó? Eu dei o comando show Ether Channel Summary. Ele está me mostrando que eu tenho uma porta, aqui. Eu estou olhando esse switch aqui, tá? Eu estou olhando essas duas portas. Eu tenho a porta giga 1
e a porta giga 2, que são essas duas aqui. Elas estão no modo P. O que é o modo P? O modo P, ó, elas estão dentro de um port channel, beleza. Mas elas estão em qual port channel? Eles estão no port channel 1, então esse P está dizendo que ele está aqui no port channel 1. Beleza, maravilha. O que mais? O que eu posso entender dessa visão? O protocolo que eles estão usando é o LACP de agregação. Então eu tenho o port channel 1 aqui e eles estão agregando no LACP. Então está saindo para cá, beleza. Mas ele está funcionando? Vamos ver aqui, ó. Esse SU está falando dessa interface lógica aqui, ó. Lógica, interface física, e eu tenho uma interface lógica. Aqui eu tenho uma interface de 1 GB, 1 GB. E aqui, qual que é a minha interface? Eu não sei, ó. Vou ver aqui, ó. SU, o que é S? S, ó, maiúsculo. Então, na camada 2, ela está em uso. Ave, que top, cara. Então, quer dizer que o meu port channel tá ok. Opa, deu um BOzinho ali, né? Tá vendo? Caiu, mas daqui a pouquinho vai voltar. Vamos ver o que aconteceu. Não aconteceu nada. Só passar para frente que ele volta, ó. Beleza. Agora, olha só. Se eu der um show IP interface brief. Se eu der uma olhada aqui, ó. Opa, vamos ver se tá. Ó, olha aqui, ó. Meu port channel aqui, ó. Ele aparece como uma interface, ó. E ela tá apta, tá vendo aqui, ó? Beleza. Agora, eu quero ver dar um show interface port channel 1. Eu quero ver ela. Quero saber as características dessa interface. Características físicas, tá? Então tá aqui, eu dei o comando show interface. Se eu só dei o interface, eu quero as informações de Ethernet dela, tá? Então tá aqui, o MAC address dela é essa, o MTU, olha a largura de banda. A largura de banda tá somada, tá vendo? Ó? O que era para ser 10 GB, ó, 2100, ó, tá até maior, tá vendo? O que era para ser 1 milhão, tá sendo 2100, porque não é preciso, né? Não é 1000, é potência de 2, né? Então, olha só, a minha banda tá somada, então aqui eu tenho 20 GB, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, 20 GB. O delay super baixo, de 1 segundo, ó, confiabilidade de 100%, taxa de carga de 1 sobre 255, significa que é baixíssima. Taxa de recebimento, baixíssimo também. O que seria alto? 255 sobre 255 é uma taxa de 1. 1 é 100% de carga. Então, aqui está menos de 1%, tá beleza? Então, é isso aí, ó. Tá tudo maravilhoso, né? Agora, dá uma olhada. Se eu pegar esse cara aqui agora e vou chegar na interface aqui agora, vou entrar na int, giga, conf t, já tô, né? int giga 0/1. E agora eu vou dar um shutdown nessa interface. Na hora que eu dei o shutdown, veja, por alguns caiu o link, deu um problema não sei o quê, mas veja, a minha comunicação aqui não parou. Veja, eu continuo tendo redundância. Tá claro isso? Eu continuo tendo redundância. Então, desse jeito, ó, ele só caiu a velocidade, mas não perdi link, tá? Se agora eu chegar aqui e der um no shoot, ligar a interface de novo, ou resolver a fibra, fazer a fusão de novo, tal, e ela volta a funcionar, ó. Vou passar o tempo para frente, ó. Pronto, voltou a funcionar. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A aula de hoje, eu sei que ela foi um pouco corrida, mas ela, assim, o interessante é que vocês depois tenham essa aula como uma visão e todo o material, a configuração, tudo que eu acabei de fazer está aí, tá? Verificação de problemas, tal, e depois que vocês façam aqui o módulo tal e esses módulos direitinho, tá? Ainda, desse módulo, desse curso, já vou deixar aberto para vocês aqui, ó. Já está aberto aqui, ó, para vocês fazerem. O módulo Spanning Tree, isso aqui já está aberto, tá? Tá até dia 8 de junho, tá vendo? 8 de junho é aqui, ó, 4, 5, 6, 7. Eu vou deixar aberto até dia... Vou editar aqui, vou deixar aberto direto para vocês poderem mexer quando vocês quiserem, tá?
Mas vejam, já está disponível para você poder fazer a provinha. André, tem como reabrir o primeiro checkpoint? Acho que tem, peraí. Tem, vou fazer aqui agora. Esse aqui, né? Edit. Eu vou deixar até o último dia de aula, que é o dia 22 de julho. E aí vocês podem... Deixa eu ver como é que tá, se está ilimitado. Beleza. Prontinho, então tá tudo liberado. O primeiro, deixei até o dia 22, que é o dia máximo que a gente vai ter de aula. Então, ó, o primeiro tá liberado, esse aqui também já tá liberado. Então, assim... Gente, qualquer dúvida, entre em contato. Lá no grupo tem um monte de aluno lá para ajudar vocês, tá? Eles são estagiários, são alunos dessa disciplina que já fizeram esse curso antes e eles estão prontos aí para atender caso vocês tenham alguma dúvida. Se eu não estiver disponível na hora, alguma coisa, o pessoal vai estar disponível para atender vocês, tá? Com relação aos vídeos das aulas que o pessoal preparou, eu vou deixar lá no link de novo. Eu vou atualizar, que eu tive essas 2 semanas fora, né? Mas eu vou deixar atualizado tudo lá para vocês poderem assistir com mais. Inclusive, essa aula de hoje eu vou colocar lá, tá? Então é isso. Eu agradeço a presença. Vocês têm alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Ficou tranquilo? Se vocês quiserem, nós temos nosso grupo lá no WhatsApp, tá? Então, eu estou à disposição de vocês aí para ajudar. Eu vou parar a gravação aqui.